Meus amigos do canal History of Science, hoje gostaria de falar convosco sobre o centenário da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Ora, este centenário da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra é um centenário que se integra em quase 500 anos de história de ensino farmacêutico na universidade. E vamos ver porquê. Ora bem, nos finais do século XVI foi fundada uma escola, um ensino farmacêutico na universidade. Era um ensino prático. Aqueles que quisessem ser boticários, assim se chamavam os primeiros farmacêuticos, esses boticários frequentavam um curso numa botica aberta ao público, ou seja, numa farmácia aberta ao público, mas antes disso inscreviam-se na universidade. Eram, portanto, alunos universitários que frequentavam esse curso prático. Era um curso essencialmente voltado para a prática. Em 1772, a Reforma Pombalina da Universidade adaptou esse curso e integrou-o dentro dos estatutos da universidade e, pela primeira vez, esse ensino, embora continuando a ser um ensino prático, essencialmente prático, foi ministrado dentro do espaço da universidade. E esta é uma primeira etapa do ensino farmacêutico em Portugal e em Coimbra, e é considerado por isso um dos ensinos farmacêuticos universitários mais antigos da história da farmácia, um dos ensinos farmacêuticos universitários mais antigos da Europa e até, eventualmente, penso eu, mais antigos do mundo, dentro de uma instituição universitária. Ora, em 1836 são fundadas as escolas de farmácia de Lisboa, do Porto e de Coimbra. E em Coimbra, a escola de farmácia sucede a esse curso farmacêutico, foi um curso, como disse, essencialmente prático. Ora, em 1836, a escola de farmácia introduziu muitas disciplinas teóricas e outras disciplinas práticas, diversificou o leque formativo de acordo com as necessidades profissionais. O regime de ensino em Lisboa e no Porto era muito semelhante a Coimbra. Entre 1836 e 1921, temos aqui uma nova etapa do ensino farmacêutico em Portugal. É o ensino lecionado nas escolas. Um ensino que tinha os chamados farmacêuticos de segunda classe e os farmacêuticos de primeira classe. Um ensino que era vocacionado para formar estes dois tipos de farmacêuticos. O que eram os farmacêuticos de primeira classe e os farmacêuticos de segunda classe? Os farmacêuticos de primeira classe eram os que se matriculavam na escola de farmácia e seguiam o curso regular. Os farmacêuticos de segunda classe eram os farmacêuticos que tinham a sua formação numa botica, numa farmácia, neste caso já se podia dizer farmácia, aberta ao público, e que depois vinham fazer exame à universidade. E isto levou a uma grande divergência entre farmacêuticos. Alguns diziam, acabou oficialmente esse regime, o regime formativo é agora só nas universidades, ou melhor, nas escolas de farmácia, e continua a haver aqui diferença de formação entre boticários, entre farmacêuticos. Alguns diziam, somos a favor desta dupla formação, e outros diziam, não, tem que haver uma formação única, uma formação de acordo com os moldes modernos de ensino nas escolas e ensino universitário. Este ensino, esta formação dada em escolas e esta, digamos, diferença entre farmacêuticos de primeira e de segunda classe, era uma formação e era um regime que existia noutros países. Eu estudei alguns casos, o caso de Espanha e o caso de França, e nós em França encontramos algo semelhante. Mas também havia nesses locais grande, digamos, grande divergência de opiniões. A verdade é que a corrente que venceu foi a corrente que entendia que não devia haver farmacêuticos de segunda classe e de primeira classe, devia apenas haver um único farmacêutico formado condignamente nas escolas ou faculdades de farmácia.
a fundação das escolas de farmácia em Portugal, Coimbra, Lisboa e do Porto, em 1921, essa formação é feita num tempo de grande efervescência social, cultural, científica. Vamos ver, por exemplo, que 3 ou 4 tópicos de interesse que representam muito bem essa efervescência. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, deixou grandes marcas sociais, económicas, técnicas, científicas no nosso país, tal como noutros países. Em 1918 e 19 temos a pandemia de gripe que assolou a Europa e por conseguinte também Portugal, a Europa e o mundo, e por conseguinte também Portugal. É um período de afirmação e de descoberta de novos princípios medicamentosos, terapêuticos. Por exemplo, um entre muitos, a insulina é descoberta justamente em 1921 e este é um marco de grande importância na história da farmácia, da medicina e na história da humanidade, podemos mesmo dizer. E, portanto, as faculdades de farmácia são formadas justamente neste período de grande efervescência. Tal como no campo farmacêutico, o período entre guerras é um período de grande importância em que há aqui uma tentativa muito forte de consolidação da emergente indústria farmacêutica. Os medicamentos manipulados começam gradualmente a deixar de ser produzidos para dar o seu lugar aos medicamentos industrializados. A publicidade farmacêutica explode exatamente nesta altura e preenche páginas e páginas de revistas farmacêuticas e de também muitas revistas médicas e da imprensa jornalística em geral. É um período em que, por exemplo, aqui em Portugal, chegam muitos produtos, medicamentos produzidos no estrangeiro, muita medicação produzida no estrangeiro. Há muita discussão e debate acerca dos medicamentos industrializados. Mas então, o que é que será melhor? Será um medicamento produzido artesanalmente nas farmácias ou será um medicamento industrializado? Como é que vamos proteger as empresas farmacêuticas portuguesas da agressividade das empresas estrangeiras? Enfim, muitas questões são colocadas. O ano de 1921 é um ano marcante para o ensino farmacêutico em Portugal. As escolas de farmácia são transformadas em faculdades de farmácia. Foi uma transformação, como se dizia no diploma legal que originou as faculdades de farmácia, foi uma modificação e uma transformação justa, de pleno direito, porque o trabalho que era feito nas escolas de farmácia era um trabalho semelhante ao trabalho que se fazia nas faculdades de farmácia. Eu queria aqui recordar que em 1926 se realizou em Lisboa o primeiro Congresso Nacional da Farmácia. E este primeiro Congresso Nacional de Farmácia foi um congresso que retratou muito bem o que devia ser o perfil do farmacêutico português, à semelhança de outros países europeus, e o que devia ser também o ensino, o que devia ser a indústria farmacêutica portuguesa. Foi feita uma demonstração muito interessante da indústria farmacêutica portuguesa. Contudo, esta vida das faculdades de farmácia foi efêmera, ou melhor dizendo, o ensino farmacêutico em Portugal, lançado em 1921, teve uma vida efêmera. E porquê? Porque em 1928 foi extinta a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Em 1932, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa foi transformada em escola e foi restaurada a Escola de Farmácia de Coimbra, mantendo-se como única faculdade a Faculdade de Farmácia do Porto. O que é que justificou estas medidas? Justificaram estas medidas interesses essencialmente de ordem económica, essa é a interpretação que eu faço. Dizia-se que a necessidade de farmacêuticos em Portugal não era muito grande, que não havia necessidade de existirem
três instituições, três faculdades para o ensino farmacêutico, tendo o governo decidido, o governo do Estado Novo, o governo salazarista, decidido que apenas devia manter a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, porque era aquela que estaria melhor apetrechada e melhor posicionada do ponto de vista técnico-científico e de recursos humanos para continuar como faculdade. Este estado de coisas manteve-se até 1968, o ano em que as escolas de farmácia de Lisboa e de Coimbra são novamente transformadas em faculdades, em que as faculdades de farmácia são novamente restauradas. E no que me diz respeito, que é a matéria que eu tenho investigado há perto de 30 anos que faço estes estudos de investigação, houve neste período uma tentativa muito grande de afirmação das escolas, afirmação para justificar novamente a passagem ao estatuto de faculdade. E gostaria aqui de lembrar e de homenagear todos os docentes, professores da Faculdade de Farmácia, neste caso concreto, a faculdade a que estou afeto, da Universidade de Coimbra, e queria aqui sublinhar ainda dentro deles dois que tiveram um protagonismo muito importante, José Ramos Bandeira e André Campos Neves, que tiveram aqui um papel muito importante do ponto de vista institucional e do ponto de vista de política educativa para que a Faculdade de Farmácia fosse novamente restaurada. A partir de 1968 houve aqui uma modificação, digamos, gradual do ensino farmacêutico. Há um período a seguir à Revolução do 25 de Abril de 1974, de uma certa agitação, de uma certa alteração do plano de estudos, o ciclo de estudos biomédicos que se tentou implementar, embora sem grande significado, e restaurando-se depois o modelo de ensino tal como vinha desde 1968, e depois temos uma transformação grande no final dos anos 70, com a divisão do curso farmacêutico a partir do terceiro ano em 3 ramos, análises clínicas, farmácia de oficina e hospitalar e ainda farmácia industrial, e depois, já muito perto de nós, depois da adesão de Portugal à União Europeia, articulação dos cursos de acordo com as diretivas comunitárias, e nos anos 90 também é de assinalar o surgimento de instituições privadas do ensino farmacêutico e também depois o aumento, para além das tradicionais faculdades de farmácia de Lisboa, do Porto e de Coimbra, das instituições, dizia eu, o aumento das instituições do Estado de ensino farmacêutico. Portanto, podemos dizer que em Portugal o ensino farmacêutico relacionado com as universidades tem cerca de 500 anos. E esse papel de liderança em antiguidade de ensino farmacêutico cabe à Universidade de Coimbra, que tem ensino farmacêutico na sua estrutura desde o final do século XVI. E todos nós, todos os que trabalham nas instituições universitárias e todos aqueles que aprendem nas instituições universitárias portuguesas devem orgulhar-se desta tradição de ensino farmacêutico ímpar a nível da Europa, no caso da Universidade de Coimbra, um ensino que a cada dia é renovado e que tem originado dos melhores profissionais e dos melhores cientistas de acordo com as necessidades da sociedade moderna. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.